Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, passou a considerar como crime de racismo os atos de xenofobia, que é o preconceito contra quem nasceu em algum lugar diferente do seu. Nesta semana, nós deparamos com um fato lamentável, que nos causa repulsa e indignação. Um vereador chamado Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, usou a tribuna da Câmara para falar um amontoado de racismo e de xenofobia contra trabalhadores baianos que foram flagrados em regime semelhante à escravidão nas vinícolas do sul do país. Para falar sobre esse crime de xenofobia e nós explicar também, vamos conversar agora ao vivo com o Marcelo Collen, que é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade. Presidente, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e parabéns por tratar de um tema tão importante na pauta de vocês. Eu queria que o senhor avaliasse para a gente a fala daquele vereador lá do sul do país. É uma fala xenófoba, ou seja, ela é criminosa, aquilo que ele disse? Sem dúvida alguma, as bizarrices que foram faladas por aquele representante, autoproclamado, eleito pelo povo para ser um representante, mas flagrantemente deturpando o espaço público, o espaço que deveria ser de representação, um espaço de construção de propostas para a melhoria da sociedade, sendo utilizado para destilar preconceito, destilar ódio, destilar toda uma forma de pensar negativa aos nossos irmãos brasileiros. Todos merecemos respeito e sem dúvida nenhuma, o que foi falado por ele é totalmente repugnante e criminoso. E nesse caso, qual é a pena? Como é que o senhor avalia, por exemplo, o que deve ser aplicado a uma pessoa que fala esse tipo de coisa? Perfeito. A gente tem a nova lei de crimes raciais, inclusive alterada ainda no mês de janeiro de 2023, que estabelece uma série de condutas que são criminosas quando é praticado um preconceito com base em uma discriminação por um elemento de raça, cor, etnia, procedência, que é o caso das pessoas do Nordeste, ou inclusive pessoas que vêm de fora do país. E a decisão do STJ, que reconhece a aplicação da xenofobia para a questão do preconceito regional, vai dizer, então, que é possível a aplicação dessa lei, da lei dos crimes raciais, contra pessoas que praticam esse crime. E no Brasil, via de regra, a gente vê esse crime sendo praticado contra os nossos irmãos nordestinos ou nortistas. Então, diante desse cenário, o Ministério Público precisa fazer as devidas apurações e identificar em cada uma daquelas frases violentas que foram usadas quais são as atitudes criminosas, porque a gente tem diversos crimes, por exemplo, negar emprego a uma pessoa por ser nordestina é uma conduta criminosa, ou discriminar de forma abstrata essa pessoa, dizendo que as pessoas nordestinas, por exemplo, não têm o devido higiene ou que não são boas para trabalhar. Existe um segundo crime sendo praticado. Então é muito importante a gente se debruçar sobre cada uma das frases que foram faladas, identificando todos os crimes que foram praticados e exigindo a devida responsabilização por meio do Poder Judiciário. Coordenador, a gente está falando de uma pessoa que ocupa um cargo público, no caso de vereador. Nesse caso, a cassação seria um dos caminhos para ele? Eu entendo que a gente também deve cobrar uma resposta da Câmara de Vereadores, porque todos eles são eleitos para ali estar, estão ali representando o povo, mas compõem um órgão colegiado, que é o Poder Legislativo Municipal. E a Câmara precisa fazer o processo, e é um processo político, para identificar se ela, inclusive, acha que aquilo fere ou não o decoro parlamentar. Eu, particularmente, acredito que o que foi falado é extremamente repugnante. As pessoas a gente não pode imaginar ou aceitar que o debate político no nosso país seja feito num nível tão baixo, num nível tão violento, e eu espero, como cidadão, que a Câmara de Vereadores dê o exemplo e efetue essa cassação, porque qualquer outra medida seria chancelar, seria concordar, seria admitir que esse tipo de violência pode ser praticada em representação ao povo brasileiro. Eu prefiro acreditar que isso não vai acontecer. Por que o senhor acha que o Brasil chegou a esse ponto? Eu acredito que, infelizmente, a gente vem vivendo um processo de crescimento de um discurso de ódio. Isso tem a ver com os nossos processos históricos. Eu acho que a nossa história foi muito violenta, a gente fala pouco dela.
Nós ainda somos um país muito marcado pela escravidão, um país muito marcado por desigualdades raciais, por desigualdades sociais, regionais, e acaba que nesses momentos de maior polarização política, como que a gente vem vivendo nos últimos anos, ou na última década, as pessoas sentem-se mais à vontade para destilar o seu ódio. Aquele ódio que estava ali guardado, aquele ódio que estava represado, aparece de forma mais intensa. Então, a gente precisa, de fato, entender essas mazelas da nossa história, a gente precisa entender que o nosso país não é esse país lindo, maravilhoso, abençoado por Deus, onde as pessoas vivem em harmonia. A gente tem uma história de muita dor, de muita violência, e enquanto a gente não olhar para isso, a gente não vai superar esse desafio. Tá certo. Coordenador, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal Brasil hoje. Boa noite. Estou sempre à disposição e eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite.